União Barbarense, Paulista, Nacional e Araçatuba são os semifinalistas do Campeonato Paulista da Série A4. Boa tarde a todos. Estou gravando o vídeo agora neste domingo, dia 6 de abril, logo após a última rodada, os jogos de volta das quartas de final. Agora, com os 4 semifinalistas definidos, a melhor campanha continua com a União Barbarense, que vai enfrentar o Araçatuba, a quarta melhor campanha entre os 4 classificados. Primeiro jogo em Araçatuba, segundo jogo em Santa Bárbara. Quem se classificar, vai para a final e já sobe para a Série A3. Lembrando que na Série A4 nós não temos pênaltis. Então o União Barbarense joga por 2 empates quanto o Araçatuba. No outro duelo, na outra semifinal, Paulista, segunda melhor campanha, contra o Nacional, terceira melhor campanha. O Nacional faz o primeiro jogo na capital, na Comendador Souza, e o segundo jogo é em Jundiaí. E o Paulista, por ter melhor campanha, joga por 2 empates. Na Série A4 nós não temos pênaltis como na Série A2 e na Série A3, ok? Então essas são as semifinais. O Araçatuba eliminou o Taquaritinga. O Taquaritinga tinha vencido em Araçatuba por 1-0 e jogava por 2 empates. O Araçatuba foi jogar em Taquaritinga, meteu 3-0, espetacular. Classificação espetacular do Araçatuba. O Nacional tinha metido 3-0 e derrubado até o técnico do São Caetano, empatou 1-1. São Caetano ficou pelo meio do caminho mais uma vez. O Joseense tinha empatado com o Paulista em Jundiaí 2-2 e foi até prejudicado pela arbitragem. Mas, jogando em Taubaté, o Joseense não joga em São José dos Campos, o Paulista passou o carro, fez 2-0 e se classificou. E União Barbarense, que tinha vencido em Caieiras o Colorado por 1-0, podia até perder por 1-0 que estava classificado, empatou em casa 1-1 com o Colorado, que jogou muita bola, viu, gente? Bom, União Barbarense se classificou. Então, União Barbarense e Araçatuba, Paulista e Nacional são as semifinais, valendo vagas na final e principalmente o acesso à Série A3. Vou falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Isademar. Ative o sininho para cada novo vídeo você sendo avisado, hein? Hoje mesmo eu já gravei da Série A3. Ontem eu já gravei a final da Série A2. Tá tudo lá no playlist para você, tá? Faça inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, dê sua informação, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar. Perfeito? Então vamos lá, vamos começar com os jogos de ontem. Ontem nós tivemos 3 jogos às 3 da tarde. Taquaritinga 0, Araçatuba 3, São Caetano 1, Nacional 1 e Joseense 0, Paulista 2. Eu quero falar primeiro da vitória do Araçatuba, porque o Taquaritinga estava com tudo nas mãos. Tudo nas mãos. Fez 1-0 fora de casa e jogava por 2 empates. Podia perder por 1-0 que estava classificado. Aí veio o Araçatuba e passou um trator. Araçatuba jogou com Henrique, Judá, depois Rian, Pablo, Odiel e Gustavo, Mateuzinho, Moisés, Diego Anjos, depois André, Leozinho, depois Luan Carioca, Gustavo França, depois Thalisson, Caio Bahia, o técnico Wallace Lemos. Parabéns, que vitória, hein? Taquaritinga tomou uma traulitada dentro de casa com o João Lazari, Fabinho, Sergipe, Pedrão, João Pedro, depois João Felipe, Giovanni, depois Eric, Lucas Góes, Gabriel Pozzolan, Luan, depois Matheus, John, Caio, depois Mineiro, Diego Souza, o treinador. 1.089 pessoas estiveram em Taquaritinga, né, no Taquarão, 12.405 de renda. O que a gente pode falar do jogo? Bom, o jogo começou atrasado por 20 minutos, que teve um problema com a ambulância lá, e a ambulância de UTI, daí enfim, atrasou 20 minutos. Aí os 20 minutos iniciais do jogo foi aquele jogo muito truncado e tal, até que após uma cobrança de escanteio, o Matheus Anjos cruzou e o Lucas Góes meteu para dentro do próprio gol. 1-0 para o Araçatuba, mas esse resultado ainda classificava o Taquaritinga, né? Mas o Taquaritinga ficou nervoso, o Leozinho quase ampliou para o Araçatuba, e aí, aos 35 minutos, num vacilo do Lazari, o goleiro João Lazari, o Pablo de cabeça fez 2-0. E aí realmente foi aquele bagunça, foi para o intervalo 2-0 e descontrolado. Veio o segundo tempo e o União Barbarense precisava de um gol, podia até perder, mas ele tinha que fazer um gol para se classificar. E o Pozzolan perdeu um gol incrível. Aí depois o Moisés quase fez 3-0 e o Caio Cunha quase fez o gol que poderia ser da classificação do Taquaritinga, mas ficou no quase. Até que naquele que vai pra lá o Taquaritinga
Taquaritinga, vem pra cá, o Araçatuba. O André, num chute rasteiro, acabou fazendo 3-0 e matando o jogo. Classificação em grande estilo do Araçatuba, hein? Grande estilo. Também no sábado à tarde, Nacional já tinha metido 3-0, São Caetano ficou com o treinador demitido e tal, e foi jogar. A diretoria do São Caetano só cobrou ingresso dos torcedores do Nacional. Quem era torcedor de São Caetano e tal, entrou tudo de graça. Tentou fazer alguma coisa, né? Tanto que nós tivemos 1.301 pessoas, né? Mas só algumas pagaram, então a renda foi só 7.400. Quem só pagou foi o pessoal do Nacional. O São Caetano, que foi treinado pelo Reginaldo Ferreira, jogou com Carvalho, Rafael, depois Alain, Everton Dias, Amaral e Leandro, Miguelzinho, que foi expulso, Luiz Henrique, depois Robert, Emerson, depois o Felipe, Fábio Azevedo, artilheiro do campeonato, Vitinho e Espanhol. O Nacional se classificou com Luizão, Felipe, depois Nicolas, César Augusto, Renan e Lucas, Rômulo, depois Bolt, o João Braga, o Daniel Costa, depois o Balotelli, Ronald, Gustavo Índio, Guilherme, depois o Nico, o Tuca Guimarães, o experiente Tuca Guimarães, que classificou o Nacional. Bom, o jogo, o São Caetano saiu com tudo, estava desesperado e tal, o Fábio Azevedo, artilheiro do campeonato, chutou e o Luizão fez uma grande defesa para o Nacional, aí o Fábio Azevedo, artilheiro do campeonato, fez 1-0 para o São Caetano, 13º gol dele, que vai ser disparado o artilheiro da competição, né? E aí o São Caetano precisava de mais 2 gols, tinha que devolver os 3-0 para se classificar, porque ele jogava por 2 empates, né? Aí no finalzinho do primeiro tempo, o Gustavo Índio chegou a empatar para o Nacional, mas ele estava impedido realmente. Veio o segundo tempo, o Luiz Henrique meteu uma bola na trave, o volante Luiz Henrique na trave, quase o São Caetano fez 2-0, mas logo depois o Daniel Costa, num rebote do goleiro, fez 1-1 e ali matou o São Caetano, a vontade do São Caetano, tudo do São Caetano, né? E aí o São Caetano ainda teve na reta final do jogo o Miguelzinho expulso e o 1-1 classificou o Nacional, até pelo que ele fez no primeiro jogo. A expectativa já no outro jogo, no Joseense, 2-2 tinha sido em Jundiaí, e pelo menos, eu achei que nos 2 gols a arbitragem prejudicou o Joseense, mas pelo menos em um deles foi falta no goleiro clara. Não deram e tal, 2-2, mas o Joseense jogava por outro empate para se classificar. E o Paulista fez 2-0. O jogo foi em Taubaté, só 197 pessoas, né? Não tem uma grande torcida o Joseense. O primeiro time de São José dos Campos é o São José, claro, e o Paulista foi com poucas pessoas para lá. Bom, de qualquer maneira, 4.635 a renda. O Joseense, que foi eliminado em casa, jogou com Luan, Lucas Lima, depois Vitor, Jorge, Júlio e Kevin, Cleiva, depois Kaique, Diogo, Perninha, depois Vitinho, Bruno Luca, depois Neres, Emanuel e Iago, depois Caianã. Excelente trabalho do meu amigo Augusto Ambrogi. Parabéns, o time foi valente, campeonato digno. O ano passado tinha lutado para não cair, graças ao Augusto Ambrogi, que chegou, não caiu, e agora ele, pegando do início, fez um trabalho espetacular. O Paulista se classificou com Lucas Gomes, Renato Marola, Fernando Zé Mendes e Vitinho, Lucas Silva, Chorão, João Choco, depois o Ivamar, Vitor Hugo, Arilton, Vitor Hugo, depois o Flavinho, Filipinho, Christopher, depois o Cadir e o Arilton, técnico Fausto Dias. O que a gente pode falar do jogo? Foi um jogo muito equilibrado, muito equilibrado. A gente, no início, né? No início, o time do Paulista, mais experiente, teve uma chance com o Choco, uma chance com o Christian, né? O Emanuel chegou a fazer 1-0 para o São Joséense, mas estava realmente impedido. Depois, novamente, o Christopher e o Arilton tiveram chance para o Paulista. O Emanuel exigiu uma grande defesa do Paulista. Foi aquele jogo meio lá e cá, caminhava para um 0-0 emocionante no primeiro tempo, quando o Vitinho cruzou e o Christopher meteu uma bola no ângulo, fez 1-0 para o Paulista. Aí classificava o Paulista, né? Saiu um pouco mais no segundo tempo, sem demonstrar tanta intranquilidade, e o Lucas perdeu uma chance de empatar inacreditável logo no primeiro minuto. Aí o Choco teve 2 chances para ampliar pro Paulista, não conseguiu, o jogo voltou a ficar lá e cá. Depois dos 30 minutos, parece que, evidentemente, precisava só de um gol para se classificar, ficou um pouco mais apavorado, e nos contra-ataques o Christopher achou o Filipinho, que tinha entrado no segundo tempo, e o Filipinho fez 2-0,
e matou o jogo. Então o Paulista acabou se classificando, bela campanha, iniciou a 1.000 por hora, estava primeira colocação e tal, depois teve uma queda legal, e aí acabou se classificando, e agora ficou com a segunda melhor campanha entre os classificados. E hoje agora pela manhã em Santa Bárbara, União Barbarense, que tinha vencido o Colorado em Caieiras por 1-0, empatou 1-1, cara. E foi um jogão. O que jogou de bola o Colorado, rapaz? Vagnão, parabéns, seu time jogou muita bola. Bom, União Barbarense jogou com o Ivo Ricardo, Masterson, Davi, Vitor e Wesley, Nathan Indy, depois Herbert, Chicota, depois o Fabrício, Messias, depois o Cristiano, Lucas Lotto, depois o Danilinho, Daniel, Vitor Zaga, depois o Pedro Lima, Rafael Pereira, campeão da A4 ano passado com o Rio Branco, pode repetir a façanha pelo vizinho União Barbarense, hein? Colorado, que jogou muita bola, Jackson, Cleverson, Calil, Rosa e Atirson, David Lima, que foi expulso, depois que ele foi expulso, o União Barbarense acabou empatando, tava vencendo o jogo, cabeça no lugar, né? Rayan, depois o Cauã, Misael, Marquinhos, depois o Bruno Dantas, Matheus, depois o Ariel, Vinícius, depois o Carlos, o técnico é o Vagnão, 2.500 pessoas em Santa Bárbara, 51.880 pessoas de renda, 5.880 de renda. Bom, o jogo foi lá e cá, com 7 minutos de jogo, o Colorado faz 1-0, gol do Matheus. Mas 1-0, o Colorado ainda classificava o União Barbarense, não tem pênaltis, é a melhor campanha, o União Barbarense tinha feito 1-0 para o Colorado, com 7 minutos de jogo, 1-0. Aí o Daniel e o Vitor Zaga, aos 14 e aos 15 minutos, tiveram a grande chance de empatar para o União Barbarense, não conseguiram. Aí foi a vez do Marquinhos, do Colorado, em 2 oportunidades, quase ampliou para o Colorado. Olha como o jogo foi lá e cá. Messias depois teve uma chance aos 30, aos 31, Messias para o União Barbarense. Aos 31, o Misael para o Colorado. Jogo lá e cá, chance aqui, chance ali, chance aqui, chance ali. O Marquinhos cobrando falta, teve uma bela oportunidade para fazer 2-0 para o Colorado. E aos 47 do segundo tempo, o Daniel cruzou e o Vitor Zaga de cabeça perdeu um gol incrível para o União Barbarense. Fomos para o intervalo com o União Barbarense classificado, mas com vitória parcial do Colorado por 1-0. Veio o segundo tempo, o Marquinhos com 8 minutos teve a chance do segundo gol, não conseguiu fazer para o Colorado, e aí o David Lima, que já tinha amarelo, foi expulso aos 13. Aí fez substituições, com 1 a mais, o União Barbarense estava se classificando, o Colorado com 1 a menos ia ter que vencer ainda por 2 gols de diferença, aí o Matheus quase empatou pro Barbarense, aí em uma cobrança de falta e depois um chute do Cleverson, o Colorado com 1 a menos teve a chance de fazer o segundo, e aí naquele lá e cá, aos 27, o Vitor Zaga quase empatou, e depois o Danilinho, numa falha da zaga do Colorado, acabou empatando o jogo, e aí ficou o jogo para o União Barbarense, também classificado, né? O Colorado, mesmo que fizesse mais um gol, não ia se classificar, tinha que fazer 2 gols, tomou um gol aos 28, aí ainda no finalzinho, o Daniel quase fez o segundo do União Barbarense. 1-1, jogaço de bola, acho que foi o melhor jogo, mais disputado, e o Colorado caiu de pé, hein? Colorado que subiu ano passado da Bezinha para A4 e foi vice-campeão da Bezinha e fez um trabalho brilhante, mesmo sendo eliminado. Enfim, com esses 4 resultados, temos o União Barbarense, primeira melhor campanha contra a Araçatuba. Quarta-feira agora, provavelmente a federação vai divulgar amanhã e eu coloco no blog do Futebol Caipira, o blog do Odemar. Então deve ser quarta-feira em Araçatuba, domingo em Santa Bárbara. E deve ser quarta-feira na capital, aqui na Nicolau Elayon, e no sábado ou domingo em Jundiaí. E aí nós conheceremos no próximo final de semana os semifinalistas e os times que garantem, claro, o acesso à Série A3. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima!